Boa noite, pessoal. Me pediram para falar com vocês sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, não se pode servir a Deus é mamon. Evangelho, todo mundo sabe. Evangelho é um gênero de literatura do cristianismo primitivo. São 4 os evangelhos canônicos: Mateus, André, Lucas e São João. Mas além desses 4 evangelhos que são aceitos pelos católicos, pelos protestantes, nós temos vários outros evangelhos que são considerados apócrifos. Desde a época que esses evangelhos foram escritos, a partir do ano 50, cada um que ia fazer uma cópia ou uma tradução, era tudo feito à mão. O cara fazia aquilo de acordo com o que ele acreditava. Então, esses evangelhos que nós temos na Bíblia estão muito mexidos, tá? Todas as Bíblias em português estão muito mexidas, tá? De acordo com aqueles que fizeram aquela tradução, acreditam. Em 1947, um pastor no Oriente lá se abrigou de uma tempestade numa gruta e ele encontrou vários potes de barro com vários pergaminhos. Ele, analfabeto, não sabia o que ele tinha em mãos, levou aquilo para casa e estava usando para acender o fogo. Passou um historiador naquela região, Nag Hammadi, e viu que aquele documento era muito antigo. Comprou aquilo tudo dele e quando ele foi estudar, ele viu que eram documentos do 1º século. Provavelmente esse pastor tinha descoberto uma biblioteca dos essênios. Então, hoje em dia, se vocês entrarem na internet, esses evangelhos apócrifos estão disponíveis. É difícil de entender, eles não estão completos, precisa fazer toda uma análise, mas são documentos do 1º século, muito pouco mexidos, tá? Então, eu estou falando isso tudo para vocês, para falar do Espiritismo. Os espíritos superiores que trouxeram a doutrina, eles pegaram trechos do evangelho que está na Bíblia, dos evangelhos canônicos. Mas não pegaram tudo, pegaram trechos significativos e que não estavam muito mexidos. Vamos falar um pouquinho de Espiritismo. Nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Esse Espírito Irmão X, quando encarnado, era Humberto de Campos. Os primeiros livros ele escreveu pela mediunidade do Chico como Humberto de Campos. Mas a família dele entrou na justiça querendo direitos e ele achou ridículo o que a família dele estava fazendo e passou, a partir de então, a assinar como Irmão X. Nesse livro aqui são várias crônicas. Num dos capítulos ele fala de um encontro de Kardec e Napoleão. 31 de dezembro de 1799, ia ser a passagem do século XVIII para o século XIX. Espiritualidade superior tinha planos. Fez uma reunião no plano espiritual, onde foram convocados encarnados e desencarnados que tinham tarefas importantes para fazer nessa tarefa que a espiritualidade queria programar. Não, isso tudo preparação para o 3º milênio, tá? Mas isso já começou então em 1799. A França, vocês sabem, teve uma revolução onde aqueles antigos imperadores foram parar na guilhotina, mas o povo que ganhou a revolução fez uma democracia onde a França foi dividida em departamentos e a ambição do povo que foi selecionado para escolher aqueles departamentos era muito grande e a guilhotina não parou não. Então foi um banho de sangue na França. A França adquiriu um karma pesado aí porque a revolução foi complicada, tá? Eu estou falando isso tudo para falar de Napoleão. Nessa época que eu falei, Napoleão estava encarnado ainda. Mas em desdobramento, ele compareceu nessa reunião. Chegou lá, ele já era primeiro cônsul na França, já estava
famoso, chegou lá todo cheio de pompa, o pessoal tinha reservado uma poltrona, ele todo cheio de pompa, cenando para um, para outro, Napoleão Bonaparte. Quando surgiu uma via de luz e começaram a chegar espíritos superiores nessa reunião. Esses espíritos iam se materializando quando chegavam nesse castelo no plano espiritual, e um desses espíritos, ele tinha uma tiara de luz, um cedro, se via que era um cara importante, tá? Todo mundo, quando viu aquilo, começou a chorar, ficou muito emocionado. O pessoal lá no plano espiritual já programou uma música para tocar a emoção das pessoas mesmo. E Napoleão foi um que se emocionou e quis se ajoelhar perante aquele espírito que ele estava vendo que era muito superior mesmo. Esse espírito aí era o antigo druida da Gália, que tinha por nome Allan Kardec. Esse era o espírito missionário que tinha chegado e que Napoleão ficou todo tocado de ver a superioridade dele. Esse espírito já foi abraçando Napoleão e uma voz do alto, uma voz, vocês imaginam aí, poderosa mesmo, começou a falar com Napoleão. Que Napoleão já tinha sido um imperador romano, um homem muito poderoso, mas que ele estava reencarnado e ele reencarnou numa ilha para ele amansar um pouquinho esse ego dele, porque a espiritualidade contava com ele para apoiar esse espírito missionário que iria reencarnar. Então essa voz, provavelmente o espírito de verdade, na verdade o Humberto de Campos disse que era o espírito de verdade que estava falando, tá? Eu não sei se vocês sabem, a equipe espiritual que trouxe para nós a doutrina dos espíritos era liderada pelo espírito de verdade. Analisando as falas desse espírito de verdade, eu, por exemplo, acredito que é Jesus, mas tem uma corrente de espíritos que também analisou e acredita que não é Jesus. Não interessa, é da esfera crística, o cara é bom, tá? É da esfera crística. Esse cara, então, falando para Napoleão que ele tinha essa tarefa de apoiar esse apóstolo que iria reencarnar. Kardec, então, continua apoiando o Napoleão até ele retornar ao corpo. Quando ele retornou ao corpo, vocês sabem a história do Napoleão Bonaparte. Ele esqueceu tudo que ele viu lá, né? Porque a sede de poder dele continua enorme, tá? 1804, então, reencarna Allan Kardec, no interior da França, com o nome de Hippolyte Léon Denis Riveil. E Napoleão, em 1804, antes de Kardec nasceu em outubro, em maio, ele se autocoroa como imperador novamente. Quer dizer, aquela Revolução Francesa, então, igualdade, liberdade, fraternidade, ficou um pouco para trás. Napoleão, nessa coroação, até então a Igreja Católica, o Papa, coroava os reis da Europa. Ele, num gesto simbólico, tomou a coroa da mão do Papa e se autocoroou. Então o recado dele era bem claro, tá? A Igreja não vai se meter no império que eu estou me fazendo imperador aqui não, tá? E vocês viram então a história do Napoleão Bonaparte. Hippolyte Léon Denis Riveil, o menino que recebeu o espírito do Allan Kardec, que foi Allan Kardec, agora é o Riveil. 1807, ele estava com 3 aninhos. Ele nasceu em 1804. O pai dele estava nas tropas de Napoleão quando Napoleão resolveu atacar Portugal. Só que Napoleão resolveu ir pelo sul. A geografia é muito complicada naquela região. O exército de Napoleão teve grandes perdas. Atrasaram, quando chegaram em Portugal, os reis portugueses já estavam nas naus vindo para o Brasil. Isso é história do Brasil também, tá? Só que nessa campanha aí o pai do Hippolyte Léon Denis foi dado como morto, tá?
Mas a família do Hipólito e do menino tinha posses. Eles venderam propriedades que eles tinham no interior da França e pagaram a estadia dele no castelo de Yverdon, na Suíça, onde ele foi estudar com Pestalozzi. Pestalozzi era o que tinha de mais moderno em pedagogia, até hoje, tá? Na época que se educava com castigos corporais, ele já pregava que a educação tinha que ser feita com amor. Com 19 anos, o Hipólito já está formado e ele se estabeleceu em Paris. Paris era cidade luz, as melhores cabeças estavam ali. Os espíritos que iriam fazer a transformação do planeta para o terceiro milênio estavam ali. Vocês, se pegarem a história, vão ver que arte, ciência, tudo, as melhores cabeças, a grande transformação que teve no mundo foi nessa época aí. Ele era bacharel e ele começou a trabalhar com educação. Conheceu a sua esposa, que também é uma figura importante, que as pessoas do espiritismo não falam da... Ele chamava carinhosamente de Gabi, tá? Então, Hipólito e Gabi, os dois dando aula, fazendo cursos, fundaram um instituto de educação na França que foi um sucesso, tá? Aquilo do Império não servia, aquilo da Revolução, as ingerências do Napoleão, a coisa estava complicada. O Kardec, o Hipólito, não era Kardec ainda, com a metodologia que ele aprendeu com Pestalozzi, fez um instituto de educação que foi um sucesso. Ele e a esposa cuidavam da parte pedagógica, davam aulas, ensinavam as crianças e deixaram a parte das finanças com um parente. O parente era viciado em jogos, perdeu tudo, tá? Então vieram os credores e deixaram Hipólito na pindaíba também, tá? Perdeu tudo também. Mas espírito de valor, vocês viram lá que o cara não era fraco não, era o antigo druida da Gália que estava ali. Ele começou a trabalhar dia e noite, continuou dando aulas, inclusive cursos gratuitos para auxiliar, faziam caridade, e trabalhando dia e noite, traduzindo obras clássicas do alemão para o francês, escrevendo livros didáticos, teve vários livros adotados pela Universidade da França, se reergueu. Para vocês terem ideia, então, do espiritismo, por enquanto é o Hipólito Leon Denisard veio, educador, e ele tinha também 30 anos de experiência como pesquisador de magnetismo animal. Ele trabalhava com curas de imposição de mão, hipnotismo, 30 anos de experiência ele tinha. E nesse meio que ele pesquisava, tinha amigos que ele considerava muito. E esses amigos convidaram ele para ir numa reunião, onde as mesinhas rodavam, respondiam perguntas e não sei o que. Ele duvidou um pouco e acabou indo, ele e a Gabi. Quando eles foram, então eles tomaram contato com o espírito de verdade. Lembra que eu falei lá atrás que falou para o Napoleão que ele tinha que apoiar, que o Hipólito iria nascer? Então o Hipólito agora, com 55 anos de idade, ele teve o primeiro contato com o espiritismo. Nesse primeiro contato, os espíritos superiores... Por que eu estou falando superiores? Eu pego um livro aqui na livraria para ler, ou na biblioteca, e eu vejo lá, psicografado, espírito tal. É um livro espírita? Tem que tomar cuidado, tá? Um espírito católico, quando morre, ele continua sendo um espírito católico. Um espírita, um encarnado, uma alma, uma pessoa que desencarna como protestante, ele continua sendo um espírito protestante. Quem são os espíritos espíritas? Todo espírito é espírita? Não, você tem que tomar cuidado. O espiritismo é a doutrina dos espíritos superiores, que não pertencia aos espíritos terrestres. Então, esse espírito de verdade, esse trabalho da
codificação da doutrina, foi tudo um planejamento para trazer para nós, espíritos e encarnados, a doutrina dos espíritos superiores. Tá? Então, quando você pega um livro e você vê lá que o escritor é Allan Kardec, Chico Xavier e outros, tá? Você tem certeza que você está pegando um livro espírita. Agora, quando você pega um romance, um autoajuda, mesmo que foi escrito por um médium e psicografado por um espírito, tem que tomar cuidado, tá? Não é, com certeza, um livro espírita. É um livro escrito por um espírito. Fecha o parênteses, voltamos então. Allan Kardec, quando ele estava nessa reunião com o Espírito de Verdade, ele ficou sabendo que ele tinha sido o druida, que ele tinha sido Allan Kardec, e ele então adotou esse pseudônimo para lançar os livros dele. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, o Mário já falou alguma coisa para vocês, é um livro formidável, perguntas e respostas, 1019 perguntas, e as respostas dos espíritos superiores para aquelas questões. Esclarece muito, mas não esclarece tudo, porque tem uma hora que os espíritos falam, vai com calma que não tem condição de vocês entenderem isso ainda não. Segundo o Livro dos Médiuns, é uma continuação do Livro dos Espíritos, só que mais voltado a orientar aqueles que querem pesquisar espíritos, aqueles que querem se comunicar com os espíritos, como organizar grupos. O Livro dos Médiuns, tá? Formidável também. O terceiro é esse daí, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já falei um pouquinho com vocês, ele pegou aqueles evangelhos, algum trecho da Bíblia, e os Espíritos então explicam para a gente aquele trecho, e trazem comunicações, histórias e tal, explicando aquele trecho. Então foi pedido para mim, quando encerrar esse capítulo, falar do item 10, do capítulo 16. Capítulo 16 é não se deve servir a Deus e a Mamon. E o item 10 é a mensagem de um espírito superior. Esse espírito não quis se identificar. Ele se identificou como M, espírito protetor. Foi o nome que ele se deu. Ele começa a mensagem dele no final do capítulo dizendo assim: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à sua vontade, e o homem é apenas usufrutuário, um administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Vamos lá. Não se deve servir a Deus e Mamon. Deus, já foi falado aqui, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Foi o que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos e o que os espíritos superiores responderam. Kardec continuou perguntando, até os espíritos falaram assim: vai com calma, não dá para vocês entenderem ainda, falta desenvolver um sentido para conseguir entender Deus. Mas, inteligência suprema, com certeza. Se houvesse algo mais inteligente que Deus, esse algo seria Deus. Causa primária, o acaso não existe, tudo tem uma causa. A causa primária é Deus. Se houvesse outra causa, essa outra causa seria Deus. Então as respostas do Livro dos Espíritos são todas assim, tá? Direta, clara, e você não tem como contestar, tá? Mas também não explica tudo não, deixa meio no ar, e quando o Kardec pergunta, eles falam: não dá para vocês compreenderem ainda, falta desenvolver um sentido ainda. E Mamon? Mamon no Wikipédia, está na enciclopédia. Mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riquezas materiais ou cobiça, mas nem sempre personificando uma divindade. Tem gente que fala que Mamon foi um deus. Na enciclopédia está falando que nem sempre, mas com certeza Mamon está descrevendo riqueza material. Então, cobiça, se eu sirvo a Deus ou Mamon. No capítulo que nós estamos vendo, não dá para servir os dois, tá? Vamos em frente. Nem tudo que tem é de Deus. Vamos entender um pouquinho isso daí. Para entender Deus, as coisas materiais, as riquezas, nós vamos ter que pesquisar um pouquinho a criação.
Quando a gente fala em criação, a gente pensa logo na Gênese de Moisés, a história do Adão. Kardec perguntou para os espíritos na pergunta 50, a espécie humana começou por um único homem? O Adão. Os espíritos superiores respondem, não, aquele a quem chamais de Adão não foi nem o primeiro nem o único que povoou a terra. Então o que Moisés escreveu não vale nada, está tudo errado. Vamos com calma. A Bíblia, o primeiro livro, que é a Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é um livro de muito conhecimento prático, útil, que tem que ser interpretado. Moisés, vocês sabem, era um filho de uma hebreia que pôs no lago, a princesa pegou, levou para o castelo e ele foi criado no castelo junto com os faraós, os sacerdotes do povo egípcio. Esse povo tinha um conhecimento formidável, tá? Até hoje nós não compreendemos ainda, quando a gente vai pesquisar aquelas pirâmides, aqueles hieroglifos, tem muita coisa ali que a gente ainda não consegue entender até hoje, porque nós somos descendentes dos hebreus. Provavelmente esse povo egípcio que tinha esse conhecimento todo, nem está mais aqui no planeta, tá? Mas Moisés tinha esse conhecimento. Só que Moisés, quando escreveu, ele não escreveu para os egípcios. Ele escreveu para os hebreus, que era escravo dos egípcios. Um povo que não tinha o conhecimento que ele tinha. Então, assim como Jesus escreveu em parábolas, inventou uma historinha para explicar o que o povo não tinha condições de entender ainda, ele inventou a história do Adão, da Eva. Mas vamos lá que tem conhecimento, tem muita verdade ali. Se eu continuar no livro da Gênesis, de Moisés, no capítulo 1, item 27, eu vou encontrar lá, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Isso daqui é bacana, né? Então, quando Deus criou, vamos mais um pouquinho. No capítulo 4 de João, nós vamos encontrar lá, Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Realmente Deus é uma coisa, Jesus é outra. Jesus chamava Deus de o Pai. Eu e o Pai somos um por causa que o conhecimento dos dois eram... Jesus compreendia bem o pensamento de Deus, mas Jesus é uma coisa, Deus é outra. Deus nunca teve na terra, Deus nunca teve um corpo como o nosso. Deus é um espírito. No capítulo 1, se Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus, Deus criou o homem espírito. E realmente espírito não tem sexo. Um espírito ele pode reencarnar várias vezes como homem e reencarnar como mulher. Um espírito pode reencarnar várias vezes como mulher e reencarnar como homem, porque espírito não tem sexo. E Deus também não tem sexo. O primeiro Pai Nosso em aramaico, quando você vai traduzir, o termo que ele usa não é pai, é pai e mãe. Aquele termo serve para os dois, tá? Porque Deus não tem sexo, Deus é espírito. Homem e espírito não tem sexo, imagem e semelhança de Deus. Claro. Só que a gente, continuando a ler o livro do Moisés, a gente chega no capítulo 2. No item 7, está escrito lá: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Mudou. Aquele lá era o homem espírito. Esse daqui já é outro. Esse daqui é um corpo de pó da terra. Esse corpo do pó da terra é o nosso corpo aqui de carne. Prazo de validade de no máximo 100 anos. Do pó viesse, o pó se tornará. Está vendo como tem muito conhecimento na Bíblia? Só que tem que ser interpretado. E aqui já não é mais um espírito, é uma alma. A alma é um espírito quando ligado a um corpo, tá? Então, a alma e o espírito. Então, são duas criações. Não é uma criação só. Onde estava esse homem antes dessa criação segunda aqui do capítulo 2? Antes de vir para o pó da terra, ele estava no seio de Deus. O hausto do Criador, num sopro, deu vida a um corpo de carne. Complicado ou não? Ninguém fala muito isso, mas está na Bíblia, tá? Formação dos seres vivos.
Voltando no livro dos Espíritos, os Espíritos, na questão 76, eles dizem: os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Então o Espírito está fora da matéria. Matéria é alma. Seres inteligentes da criação. Eu vejo uma pessoa falar assim: meu cachorro, calma. Ele não é espírito. Ele é um princípio inteligente que depois de começa no mineral, vegetal, elemental, animal, pode vir a se individualizar e ser um espírito. Espírito é um indivíduo. Esse então é o ser inteligente da criação, isso é o espírito, tá? E vive fora da matéria. Ligado à matéria é a alma. Questão 115, no livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Ele com E maiúsculo, de Deus. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Seres inteligentes da criação foram criados simples e ignorantes, mas eram perfeitos. Não tinham egoísmo, não tinham ambição, não tinham paixões, não tinham raiva, não tinham birra. Eram simples e ignorantes, perfeitos. Só que por serem simples e ignorantes, não tinham conhecimentos. Isso daí nós voltamos lá na história do Adão de novo, tá? O Adão, quando foi criado, ele vivia num paraíso, não tinha dificuldade para ele. Mas ele foi adquirindo conhecimento e foi se complicando. De repente ele está se escondendo de Deus. E aí Deus chega, na história do Adão eu estou falando agora, né? Deus chega e fala: não, você vai passar por uns apertos aí, você vai ter que aprender umas coisas aí, você vai trabalhar para conseguir o pão com o suor. Vocês viram essa história toda no Adão. Está aqui, ó. Mesma coisa que está falando no livro dos Espíritos. O homem primitivo, criado simples e ignorante, perfeito, sem as paixões, sem as invejas, as ambições, aquela coisa toda, começou a adquirir conhecimento. Pelo seu livre-arbítrio, ele escolheu para onde ia. Uns escolheram ir aqui, outros escolheram ir ali, e várias escolhas, não foi uma escolha, tá? Cada minuto da nossa vida nós fazemos escolha. Uma hora decido isso, outra hora decido aquilo. Então, onde eu estou, o que eu sou, para onde eu vou, depende do que eu fiz. Tá? Causa e efeito. A causa é eu estar aqui agora, encarnado nesse corpo aqui, conversando com vocês. Esse é o efeito, quer dizer, a causa, o que aconteceu lá atrás, tá? Causa e efeito. E almas? Almas são espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e se revestem temporariamente de um corpo carnal para se purificar e esclarecer. Então o espírito, tomando suas decisões nos conhecimentos, adquirindo conhecimento, ele deu problema, tá? Deu problema e ele precisa de um corpo de carne agora para aprender umas liçãozinhas mais incisiva para ele continuar progredindo. Porque ele lá como espírito tomou decisões e tinha parado de progredir. Então ele precisava vir a um corpo de carne e se tornar espírito encarnado. Formação dos mundos. Eu estou falando isso tudo aqui para a gente entender lá aquela mensagem do Espírito Emmanuel, que ele falou que nada é nosso, é tudo de Deus, tá? Vamos entender isso daí direito. Como que é a formação do mundo? Na questão 37 do Livro dos Espíritos, ele diz: o universo foi criado, ele perguntou, o universo foi criado ou existe de toda a eternidade? Resposta dos espíritos superiores: ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então, um belo dia, Deus resolveu formar o universo. Bom,
vontade de Deus. Como o Kardec não ficava quieto não, ele perguntava em cima, ele queria esclarecimento, tá? Na 38 ele falou assim: como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade do que essas belas palavras da Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Vontade de Deus. Um belo dia Deus falou: faça-se a luz foi feita. E a nossa ciência imagina que começou num Big Bang. Explodiu, o universo está em expansão, aquela explosão gerou uma energia enorme, essa energia foi se condensando, foi formando matéria, e está aí esse universo na forma que está. O que vai acontecer para frente? Tem muitas teorias. Tem inclusive a teoria do Big Crunch. Uma hora o universo para de se expandir e cai num big buraco negro e outra explosão. E olha a eternidade aí, tá? Buraco negro, Big Crunch, buraco negro, quer dizer, Big Bang, buraco negro, entendeu? É uma teoria, ninguém sabe disso. Não foi falado para nós também não. Podemos conhecer a formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Bate um pouquinho com o que a ciência falou, tá? Big Bang, muita energia foi gerada, essa energia começou a se condensar e a matéria foi criada. A matéria mais simples que nós conhecemos é o átomo de hidrogênio. Um próton, um elétron orbitando. No Sol agora, nós não estamos vendo, mas ele está lá, do outro lado da Terra, tá? Ele continua fazendo matéria. Como que funciona o Sol? Átomo de hidrogênio se fundindo com átomo de hidrogênio no Sol, fusão nuclear, gera-se calor, essa luz, tudo que a gente usufrui de graça, e forma hélio. Então o hélio já é 2 nêutrons e 2 prótons e 2 elétrons. E aí vão se formando todas as matérias, juntando esse material todo. A gente tem na natureza o urânio, que é 92 nêutrons e elétrons e prótons, tá? Toda a matéria, então, foi gerada a partir do hidrogênio. Várias reações, nós temos tudo isso que está aqui no universo, espalhado pelo espaço. Universo, tá? Nós estamos falando da imensidão. Retorno à vida espiritual. Vamos chegar então agora naquilo que a gente estava pretendendo. Em que se torna a alma depois da morte? Então nós conversamos aqui que um espírito ligado a um corpo é uma alma. Depois da morte do corpo, porque o espírito não morre, essa alma volta a ser espírito. Retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado temporariamente. É o que vai acontecer com todos nós. Corpo de carne, no máximo 100 anos, um dia fica velho, desgasta, fica doente, e você sai desse corpo, volta a ser espírito, que você sempre foi espírito, tá? Nós já vestimos vários corpos de carne. A alma nada leva consigo desse mundo, nada mais que lembranças e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, como disse o Espírito M lá atrás, quando eu sair desse corpo de carne, eu vou levar nada mais do que lembranças do que eu fiz nessa vida, nas outras vidas. Isso tudo é patrimônio meu. Essas experiências todas vão fazer eu ser o espírito que eu sou. E o desejo de ir para um mundo melhor. Aqui ele está falando que tem mundo melhor que o nosso, tá, gente? E a gente, quando é espírito, querendo viver em mundo melhor, a gente pede para reencarnar num corpo de carne, para dar uma progredida mais rápida, para poder, o objetivo nosso é ir para um mundo melhor. Mundo melhor para quê? Para ficar deitado na nuvem tocando harpa? Esqueça. Quanto mais você progredir, mais responsabilidade você vai ter e vai fazer com gosto. E vai te dar prazer. Você vai ter o prazer de fazer um trabalho de responsa, tá? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus.
Um dia nós vamos estar ali com Deus, co-criadores, tá? Em que sentido se deve entender a vida eterna? Volta para a vida eterna. Como que eu vou entender a vida eterna? É a vida do Espírito, que é eterna. O Espírito não morre, não fica doente. Espírito, a do corpo é transitória, é passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não falei nenhuma novidade até agora, né? Quem fala nisso também é o Espírito André Luiz, no comecinho do livro Nosso Lar. Você abrindo o livro, antes de iniciar a leitura, tem essa mensagem do Espírito André Luiz. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Baixar do pano é a morte do corpo, tá? Então tem muita gente que fala assim, ele está bem, ele está com Deus, não sei o quê, está bem, está sabendo tudo, resolveu essas questões transcendentes do infinito. Não, isso daí leva tempo, você precisa de várias vidas na carne, tá? Não é porque esse corpo morreu que você já é um espírito com sapiência. Você vai ter toda uma caminhada para um dia chegar no mundo superior e trabalhar com o pessoal da pesada lá. A existência é um ato. Numa peça de teatro tem vários atos. Então, uma existência no corpo é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? Não sei vocês, eu preciso de várias, tá? Então, quando a gente vê espíritos encarnados aqui na Terra, um Chico Xavier, um Divaldo, pessoa bondosa, pura, a gente já faz uma comparação e fala assim, pô, eu tenho que aprender. Agora você imagina se comparar com espírito da elite lá, aquele pessoal da pesada, onde está lá o espírito de verdade, o Cristo. Eu quero chegar lá, mas vamos com calma, vamos precisar de muitos corpos ainda. Para encerrar então, concluindo, Deus permite que pelos esforços, coragem, isso daqui é o Espírito M que está falando, tá? Lembra lá do comecinho, que ele falou que a gente saindo da terra não vai levar nada, tá? Deus permite que pelos esforços, coragem, perseverança, durante uma vida, o homem seja recompensado com a riqueza. Deus permite. Se eu for perseverante, trabalhador, estudioso, esforçado, é possível que eu seja brindado, recompensado com a riqueza. Se eu utilizar a riqueza para servir apenas à satisfação dos meus sentidos, do meu orgulho, ela se torna um motivo de queda. Melhor seria não ter possuído a riqueza, pois perde o que ganhou e anula todo o mérito de seu trabalho. E, quando deixa a terra, Deus lhe dirá, já recebeu sua recompensa. Então, é permitido eu constituir riqueza. Mas se eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Mamon, eu uso essa riqueza para gerar progresso, para gerar trabalho, para gerar conforto para os meus irmãos. Eu tenho uma intenção elevada, né, para utilizar aquela riqueza. E parece que a coisa vai, e aquilo que eu faço tem sucesso, e é útil, porque eu estou trabalhando seguindo orientações de espíritos elevados. Estou fazendo uma obra de progresso, estou colaborando com os espíritos mais elevados da criação. Agora, se eu uso a minha riqueza para atender os meus sentidos, meus prazeres, meu egoísmo, minha vaidade, então espiritualmente eu estou decaindo. Deu o meu horário, está claro o que eu falei,
falei bobagem, vocês não concordam com alguma coisa? Tá bom?